Oi, Elô! Oi, Ana, tudo bom? Tudo bem? Prazer, Elô, estar aqui contigo, tá? Prazer é meu. Obrigada pelo convite. A Ana, que eu Pois admiro é, Elô. tanto. Oi, Paulinha, tudo bem? A Paulinha está entrando. Na realidade, gente, esse trabalho é um trabalho que nós estamos fazendo para orientação de pais, né? Para a gente trocar um pouco com os profissionais que trabalham com crianças, com pais, algumas orientações em cima da nossa prática clínica, né? Que é uma prática que a gente vem já desenvolvendo há muito tempo, né? E isso faz com que a gente hoje possa estar conversando um pouco e falando, né, sobre aquelas coisas que são importantes que os pais e os nossos terapeutas possam estar evidenciando no trabalho com famílias. Né? O nosso tema hoje é a importância da família na vida da criança. Né? E a gente vai falar um pouco do MDR com pais e filhos, que a gente tem feito um trabalho com MDR, com essas famílias, para a gente poder, né, Elo, fazer com que essas crianças tenham uma facilidade maior de transitar na família de uma maneira adequada, de uma maneira funcional. Né? Eu queria primeiro me Principalmente nessa apresentar. época, né? Nessa época de pandemia, onde a gente está precisando atender muitas famílias que têm trazido para nós dificuldades grandes, né? Na convivência do dia a dia, em função do confinamento, né? E eu queria primeiro me apresentar, né, para as pessoas que não me conhecem. Já vi que tem algumas pessoas que entraram que eu não conheço. Eu sou Ana Lúcia Castelo, né, eu sou treinadora de AMDR e eu tenho feito, nos últimos 15 anos, um trabalho muito expressivo com pais e filhos. Né? Dentre esses trabalhos, um doutorado e um mestrado estudando o papel de pai e mãe para que a gente possa, de uma maneira mais assertiva, conseguir ajudar esses pais a educarem melhor os seus filhos, a fazerem um, um bom approach dentro da família, né, para que as famílias vivam melhor, né, dentro do contexto familiar. E eu queria que a Heloísa se apresentasse. A Heloísa é uma parceira nossa, né, do nosso time, é supervisora em MDR, mas eu queria que ela se apresentasse, porque além dos créditos do MDR, ela também tem bons créditos na área de família, né? A Heloísa já trabalha há muitos anos com famílias e isso é muito bom para nós. Então vamos lá, Elo. Ok. Então, eu sou Heloísa Schalf, sou psicóloga. É, a minha formação em terapia familiar já vem do finalzinho, no comecinho dos anos 2000. Então, já tem uma longa caminhada por Caminhada. aí, né? O MDR já depois de 2010, então estamos juntando, né, a abordagem tão incrível que é o MDR para trabalhar com famílias, né? Exato. Entrou a Ronise agora, que também é uma grande terapeuta que faz orientação de pais, né? Em breve a Ronise estará aqui comigo, a gente estará conversando sobre esse papel também, que é tão difícil da gente desempenhar, né? Eu estava lendo outro dia sobre pais e filhos, e um autor que eu estava lendo me disse que o papel mais difícil do ser humano desempenhar é o papel de pai e mãe. É São os isso papéis mesmo. de pai e mãe, porque esses papéis a gente não aprende, né, Lô? E a gente, dentro desse papel, a gente tem que ou repetir o padrão que a gente recebeu das nossas famílias de origem, ou a gente tem que polarizar, criando alguns referenciais que são nossos, mas que nem sempre são tão bons. Pois Então, é, os não vem com pais manual, né? não vêm Pai com não vem com manual. manual, a gente acaba começando nessa repetição, né? Agora, Elô, a gente tem sempre aqui nas nossas lives um roteirozinho, né? Como hoje o tema é pais e filhos dentro das famílias, né? Com suas crianças e seus adolescentes, eu acho que a gente poderia começar
Primeiro você se apresentando, né? Como você se apresentou. A Elo, além de ser terapeuta de família, ela é terapeuta de MDR e supervisora de MDR, Supervisora. né? Então a gente tem na Elo uma grande parceira dentro do nosso trabalho, tá? Supervisionando os alunos, trabalhando, atendendo famílias também, né? Então a gente trabalha, tanto eu quanto a Elo, dentro da terapia familiar sistêmica, né, onde a gente vê a família como um sistema, né, um sistema que precisa funcionar, né, para ele dar certo. Então, Elô, fala um pouquinho da tua visão e depois eu dou uma complementada que eu acho que é importante para a gente ir dessa forma, tá, Elô? A gente vai se complementando na live e as pessoas Ok. vão perguntando e a gente vai tentando ajudar, ok? Aham, ok. Então, a família ela é o contexto primário, né, do desenvolvimento humano. É lá que o ser humano é preparado, né, para a vida. E dentro dessa a família sendo a matriz da identidade, a gente tem dois elementos importantes, que é o sentimento de pertencimento Uhum. e de autonomia, né? Que a gente pode se separar, pode se distanciar. E aí entra essa Uhum. questão da sistêmica, né? A família é um órgão dinâmico que é influenciado e influencia o meio e as pessoas que fazem parte dali de dentro da família. Então, é aquela coisa que todo mundo fala, você fala também, né? A família funcional é uma bênção, né? Porque, como Uhum. você falou, ninguém vem com manual, ou a gente repete, se a gente repetir um modelo bom, ótimo, e se a gente repete um modelo que não é bom, gera complicações, Alguns né? problemas, né, Elô? Que a gente sabe bem É, quais são, né? algumas patologias bem complicadas às vezes, né? Aham. Então, Então, e aí, um pouquinho ainda da sistêmica, né? A gente entra no ciclo de vida da família, que a cada etapa gera uma mudança com necessidade de acomodação, de adaptação. Algumas famílias vão bem, outras mais rígidas, né, mais resistentes à mudança, já vai também trazer problemas que vêm para nós, né? Exatamente. Dentro disso que você falou, né, a gente tem alguns autores que particularmente eu estudo bastante no meu dia a dia, é bem no meu dia a dia, tá, que eu estudo esses autores. Um deles é o Minuchin, que ele fala, Minutos. o Minuchin, ele fala do contexto familiar de uma maneira bastante interessante, né? Ele coloca o sistema tendo vários subsistemas, né? Que é o Sim, sistema parental, o sistema conjugal e o sistema fraternal. Esses sistemas, eles têm que funcionar de uma maneira hierárquica, tá? sim. E uma das coisas, hoje eu atendi um casal e o pai falou assim: nós estamos vivendo uma era difícil, porque a gente acha que dar tudo para os filhos, que fazer tudo pelos filhos, a gente está fazendo bem para eles, né? E isso não é uma realidade, né? Porque na hora que nós fazemos isso, a gente tira da criança e do adolescente a capacidade dele se desenvolver, a capacidade dele fazer coisas boas por ele próprio, né? É. Então, dentro desses subsistemas, Elô, eu gosto muito de falar que se essa hierarquia não existe, é muito difícil os filhos e os irmãos respeitar os limites, É, né? Os e, filhos, pode falar. inclusive, feiras têm que estar justamente para essas coisas poderem acontecer, né? Aham, Então, por exemplo, você vê uma família que essas fronteiras não estão bem definidas, todo mundo manda, todo mundo exige, fica uma coisa muito difícil de se instalar ordem, de se instalar um uhum. desenvolvimento sadio, né? Com certeza, né? E uma das formas que a gente sabe que é muito importante dentro das famílias, sabe o que que é, Elo? Eu acho, é a capacidade que as pessoas têm de, como você falou, de se acomodar dentro da situação que elas estão vivendo. Por quê? Porque a gente sabe que as famílias passam por situações difíceis às vezes.
E as pessoas, de uma maneira geral, elas não conseguem se adaptar nessas situações. Então, o trabalho da terapia familiar, ela é muito importante, né? Às vezes a família passa por situações onde todos os membros da família sofrem aquelas situações, como, por exemplo, uma catástrofe, a morte de um dos membros da família. E a gente pode tratar dentro da terapia familiar de uma maneira bastante abrangente todos os elementos da família juntos, né? Uhum. A gente sabe que a coesão equilibrada da família é que vai fazer com que haja um equilíbrio entre a ligação desses membros e a separação desses membros. Nós temos falado bastante sobre família. Na semana passada nós tivemos uma live muito boa também, onde nós Da falamos Silvia. sobre os pais narcisistas, mães narcisistas, né? Que foi muito interessante porque dentro das famílias onde a gente percebe um funcionamento mais difícil são aquelas famílias onde os pais têm tipologias autoritárias, Sim. tipologias permissivas, tipologias narcisistas, né, Lô? E É que negligentes, né, Ana? exatamente. Os pais, onde tem, são os permissivos que a gente chama, né? Permissivos ou negligentes. Só para a gente fazer uma revisão do que a gente falou na última live, sabe? Que eu acho que é importante para quem não estava lá. Esses pais autoritários são aqueles pais mais, até para a gente falar do funcionamento, né? Estabelecem regras a serem cumpridas de uma maneira sem dar abertura para que os filhos falem, não negociam, têm regras rígidas, julgam e criticam o tempo todo, não se preocupam com o sentimento da criança, só valorizam um bom comportamento. Esses pais, Elo, eles geram filhos inseguros e totalmente dependentes, que não confiam Exatamente. nos sentimentos, que têm baixa autoestima. Por outro E lado, com, a e com gente. muito medo, né? E Eles com têm muito medo, medo, porque vem exatamente. muita bronca, né? Normalmente esses Não pais dão conseguem, às muita bronca. vezes, resolver os problemas sozinhos, né, Lô? É, Já os pais permissivos, que esses, na nossa live da semana passada, a gente fez uma observação bastante importante para os pais permissivos, que eles podem gerar filhos narcisistas. Né? Esses pais exato. permissivos são aqueles que delegam tudo, são aqueles que provocam confusão na hierarquia familiar, fazem tudo para que as reações emocionais negativas da criança desapareçam logo, dão tudo, fazem tudo, né? É, Ficam e, mui- preocupados e não é, se e, mu- descontrolar emocionalmente. Pode e falar. além disso, né? Até aquela hora eu usei a expressão da negligência, porque não estão nem aí. Eles são altamente ausentes, né? Aham, E isso. aí é muito complicado, porque eu fico dividido, né, o filho. Essa mesma pessoa está aqui, mas me dá atenção, me dá coisas. Então Aham. fica realmente lá na Uma dupla frente mensagem, né? narcisistas. Exatamente. Exatamente, eles podem, mas esses pais permissivos, eles geram filhos normalmente birrentos e sem limites. Né? E isso é muito sério, porque as crianças e adolescentes não obedecem, são manipuladores, mimados demais, são os reizinhos, né? Que a gente É, chama, é, né? é, Testam os limites o tempo inteiro. A tua é. experiência com esses filhos, como que é, Elô? Então, você sabe que eu estava me lembrando de uma família que eu atendi, que era o pai, a mãe e a filha única. E então, assim, até essa coisa das fronteiras pouco definidas, né? Então, eles iam trocar o carro. E a menina tinha 8, 9 anos. Não, eu quero uma Sandero, sei lá, eu quero uma tal, O sabe? carro, né? Não era o papai e a mamãe que iam comprar um carro. Eu quero carro tal. E aí, então vai ser essa, que cor? E tudo bem, sabe? Era. E mais na frente, essa menina teve muita dificuldade de lidar com as situações, e foi um trabalho interessante, por sinal. Na realidade, a gente sabe que essa falta de limite dos pais propicia muito nas crianças uma situação bastante delicada, porque as crianças ficam sem saber
Olha lá que a Giovana está falando, né? A Giovana está falando que é um bando de mimados, exatamente, Fernanda. A Exatamente. Giovana, um bando de mimados, e a gente deve acender um alerta. Esse bando de mimado pode se tornar pessoas narcisistas em potencial lá no futuro, né? Quando forem pais, quando forem maridos, né? Agora a gente vai falar um pouco dos pais democráticos, né? Que é o que a gente, a tipologia que a gente orienta que esses pais sejam, né? Que compartilhem igualmente a autoridade, conversem, né? Façam os filhos participarem das decisões, aprendem a ouvir os filhos, negociam quando necessário, né? Esses pais, Elô, eles geram filhos mais seguros, mais independentes. Da minha tela. É, Esses pais, eles geram filhos mais independentes, né? Que se relacionam melhor, são, às vezes, conseguem fazer aquilo por ele próprio, né? São filhos mais funcionais, vamos dizer assim. Você também é, percebe isso na tua prática sim, clínica dentro das famílias? com certeza. Porque, primeiro, que eles vão orientando, vão dando os limites, vão dando as regras, é, dentro de uma competência adequada, né? Então, observa os horários, sem ser na bronca, mas com firmeza. Então, busca aquela coisa de você ser autossuficiente. Eu vejo hoje, Ana, crianças grandinhas que ainda não conseguem fazer a sua própria toalete no banheiro, É, né? sabe? Com certeza, isso a gente vê bastante. A Ou não Giovana sabem está dizendo. ajudar os pais, né? Na hora não sabe fazer nada que não seja só o seu mundinho, né? Exatamente. A Giovana está dizendo aqui que os adultos narcisistas têm crianças internas mimadas, isso é verdade. Sim, Tá? Essas crianças internas, elas, de uma certa forma, alimentam o comportamento narcisista, né? Os sim, filhos desses pais raramente precisam de terapia, os filhos de pais democráticos, né? sim, Isso a Patrícia está falando e é verdade, né? Porque são mais seguros. Agora, se a gente fala dos pais narcisistas, a gente vê que são aqueles que tratam os filhos assim, só tratam bem quando querem algo de retorno, né? Fazem o filho calar, não ter voz, não permitem a ajuda dos filhos, têm comportamentos divergentes diante dos outros, são os sim, pais. E na frente dos filhos são extremamente disfuncionais. sim. Então, é muito importante, quando nós terapeutas atendemos essa tipologia de pais, a gente atentar para o que nós vamos fazer. Porque esses pais geram filhos que são prejudicados em todas as áreas e todas as situações familiares, né? É. São abusadores psicológicos, muitas Isso que eu ia te vezes. falar, isso que eu ia comentar. Eles são caminhos para serem abusivos. Exatamente. Normalmente é assim que vai funcionar, né? É, E vão ter muita dificuldade de relacionamento, muito, muito difícil mesmo o caminho, né, que eles vão traçar. com certeza. A Sabina está dizendo que muitas vezes, que também é psicóloga, que muitas vezes ela vê pais que chegam no consultório com um filho de 2 anos e os pais dizem que a criança manda neles. E não sabem o que fazer, né? Isso, Sabina, a gente também tem percebido na nossa prática clínica. Os pais perdidos. Existe uma autora que diz, a Cristiane Bertoldi, né, que é uma grande pesquisadora na área de pais e filhos, inclusive tem um livro escrito, né, que ela diz que os pais atualmente, eles não querem ser como seus próprios pais foram, né, mas que eles não sabem exatamente o que eles devem fazer na educação dos filhos. Né? A Cristiane é uma grande pesquisadora, ela está na Universidade de Taubaté, né, e ela também trabalha na PUC de São Paulo, e é uma pesquisadora que está ali, em loco, trabalhando pais e filhos. Né? O que é que a gente deve fazer quando esses pais chegam? A primeira coisa que nós, como terapeutas, devemos fazer é acolher esses pais e colocar essa questão que a Elô acabou de falar, né? Que limite existe é para ser colocado, né, Elô?
É, Você fala um porque pouco sobre os é, limites. eles têm um receio de que se eles não forem bonzinhos, os filhos não vão gostar deles. Então, Aham, há uma confusão, né? Entre dar o limite, ser assertivo, orientar, com ensinar, certeza. educar e ter o respeito e entender que aquilo realmente é uma forma de amor, ajudar a lidar com frustração, postergar uma coisa, um desejo, né? Então, eles ficam com muito receio de não serem amados pelos filhos. Então, eles vão Isso, deixando e vão formando esses déspotas, né? Essas coisas assim. Então, exato. então a gente vê mesmo, a gente vê desde criança pequena já dizendo que a mamãe é chata, que quer, que, né, eu quero meu iPad agora, não sei o quê, e a mãe vai dando, porque, nossa, se eu disser não, eu não estou sendo legal, né? Então a gente Exato. tem que orientar muito esses pais, orientar muito, muito, muito. Sem dúvida. Eu queria falar um pouco sobre a forma que as famílias se apresentam, né? Aquelas famílias que apresentam uma coleção mais equilibrada, elas são capazes, né, de obter um equilíbrio entre a separação e a ligação dos membros, né? Onde as pessoas funcionam com respeito um pelo outro. Quando tem essa capacidade emaranhada, o que é que acontece? As pessoas, é como se elas se sobrepõem umas às outras. E o respeito não existe. Eu já tive a oportunidade de tratando famílias, um filho dentro do meu consultório, mandar o pai tomar naquele lugar. E eu tive que colocar o garoto, um garoto de 17 anos, eu tive que colocar o limite com ele. Porque os pais ficaram mudos, era uma sessão de família, os pais ficaram mudos e eu tive que dizer para ele, peça desculpa para o seu pai, porque aqui dentro você não falta com respeito com os seus pais. Né? E depois me voltei para os pais e perguntei, que tipo de pais são vocês que permitem que esse garoto mande você para esse lugar que ele mandou, né? E os pais disseram, mas isso acontece sempre na minha casa. Então eu digo, olha, então a gente tem que mudar esse funcionamento, porque o funcionamento não estava bom, né? E tem, Uhum. Elô, a terceira nível de família, que é aquela família desligada, onde as pessoas se afastam. Hoje, nós estamos vendo muito isso por causa de um uso excessivo de internet. Né? Sim. Os adolescentes, principalmente, cada um em seu quarto, os pais, cada um em seu lugar, também plugados na internet. Então, essa adaptabilidade da família, ela passa a ser completamente disfuncional. Né? Você sabe que antes Fala. até da internet, né, quando era só a televisão e o som, então cada um passou a ter uma televisão no seu quarto. E isso já Uhum. começou a acontecer, né? A gente orientava, não equipa o quarto do seu filho com televisão quando ele já é pequenininho, né? Vamos fazer Com isso ser um, certeza. né? Vamos lá fazer lá um home theater, uma coisa assim, né? Depois veio o celular, antes de serem mini computadores, né? Então a gente uma vez atendi uma família e assim, a menina trouxe, teve a pachorra de trazer uma foto que eles estavam todos num restaurante e todos olhando para os seus próprios celulares, né? Uhum. Então, Isso é uma coisa que a gente vê bastante, né, Lô? não é? Agora, É. com os celulares sendo mini computadores, pronto, agora. Uhum. Eu estava comentando outro dia, eu suspendi antes da pandemia a assinatura de revista para ficar na recepção do consultório, porque ninguém mais vê, todo mundo fica no celular. Não precisa mais de Exatamente. revista. A gente precisa tomar muito cuidado nas nossas orientações como pai, os pais em relação a isso, né? Porque o que é que a gente está vendo hoje? Antes de começar a falar sobre essa outra parte que eu gostaria de falar, que é a comunicação na família, e aí está um pouco isso em cima do que você falou, né? Hoje a comunicação está muito comprometida pelo uso do computador, celular, videogame, né? Mas eu queria citar um exemplo. O que é comunicação na família? Eu queria citar um exemplo de um trabalho que eu fiz com a família. O meu paciente ele tinha 7 anos. E um dia ele chega no meu consultório dizendo assim, Tia Ana Lúcia, eu não quero conversar.
eu preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. Eu pergunto a ele, o que é, fulano? Estranhando, né? O jeito que o garoto traz, a forma como ele traz para mim, o desespero dele, né? E ele diz assim, eu queria que você me dissesse se é normal todo mundo dentro da família falar gritando e brigando. E aí eu disse para ele, olha, fiquei pensativa assim. Ele olhou para mim e disse assim, você não sabe, não é? Aí eu brinquei com ele e disse, não, eu sei, estou pensando o que é que eu vou te dizer. Porque isso é uma coisa muito, muito séria, né? Uhum. Mas eu vou te dizer uma coisa, isso não é normal, mas existe uma coisa muito séria que acontece com as famílias. As famílias se acostumam a se comunicar brigando e se acostumam a falar gritando e Sim, muitas vezes não se respeitam os membros da família. E isso faz com que a comunicação na família sempre seja uma comunicação violenta, né? Então ele diz assim para mim, o que fazer nessa situação? E aí eu fiz um trabalho familiar, com ele próprio iniciando, fazendo uma reunião na família, né? Foi um uhum. trabalho super legal, porque ele levou algumas frases para poder trabalhar com a família dele e o pai e a mãe viram que aquilo tinha sido produto da terapia, né? E foi muito interessante porque essa família veio para o consultório fazer um trabalho familiar, porque na hora que aquele menino de 7 anos, que era o mais novo, disse assim, eu não consigo, ele disse para o pai, eu quero ir morar na casa da minha avó. Nossa, Que eu tive uma igualzinha. ele não suportava viver no meio da briga, da luta, daquela coisa Sim, do grito, né, Elô? Então, isso. o nosso papel é um pouco de resgatar essa família para ter uma comunicação não violenta, né? É. Fala, Eu Elô. tive uma, não, eu tive uma clientinha também de 8 aninhos. Ela falou que quero ir embora morar na minha avó, porque é só grito aqui. É só grito. E então, e hoje mesmo os clientes jovens, eles falam, nossa, mas eu só me lembro de gritaria na minha casa. Era só na gritaria, era só na bronca, era só no falar alto. Então, Uhum, assim, é uma coisa agitada, né? É uma é coisa muito. absolutamente. E as pessoas se isolam, né? Voltando um pouquinho naquilo que você estava falando, e, e as crianças acabam, né? A parte comentou, né? Desses pais assim, afastados e tal. As crianças estão vendo o que elas querem nos Exato. YouTubes e nas internets, e os pais não estão ali por perto olhando para orientar. Muitas vezes elas têm acesso a algumas informações que elas não têm maturidade Uhum, para compreender, para decodificar. O mesmo acontece com os jovens, mas com criança ainda, né? Tá muito mais precoce tudo isso. Então, é uma comunicação truncada. Ou é violenta ou é exato. truncada, né? É, a comunicação não violenta, ela se baseia em várias coisas. A primeira delas, na forma como a gente se comunica, e a segunda, na linguagem que a gente usa, né? Então, é muito importante, quando a gente está tratando com famílias, a gente inserir esses conceitos, sabe, Elô? Eu não sei se na tua experiência você percebe isso. Muitos pais reproduzem aquilo que eles viveram nas famílias de origem. Isso faz com que, muitas vezes, eles façam uma comunicação violenta, porque eles viveram a violência na família de origem, né? Sim. Então, isso é muito sério. Quando eu falo em linguagem e falo na forma de se comunicar, eu falo assim, que as pessoas precisam, em primeiro lugar, observar o que está acontecendo, né? Com o filho. Na hora que um filho chega para um pai e fala uma coisa, esse pai não tem tempo para ouvir, né? Ele, de uma certa forma, vai se comunicar do jeito que ele quer, né? Então, muitas vezes eu já ouvi relatos de filhos que dizem para mim assim, mas eu pergunto ao meu pai diz, olha, agora não, porque eu tenho que ir falar com alguém no telefone, ter uma reunião agora. Então, a disponibilidade é um dos fatores importantes para a comunicação não violenta, né? A forma de se comunicar é outro fator, né? E também a linguagem que a gente usa,
Se você tem uma linguagem que é uma linguagem que não é favorável para a criança, você vai ensinar a criança que ela tem que se comunicar daquele jeito. É. Uhum. Né, Elô? É. Como é que você vê isso, Eu, dessa comunicação olha, não violenta? eu sempre oriento os pais, assim, a comunicação ela tem que ser empática, a escuta precisa ser empática. Primeira coisa, seja empático, né? Aham, Então, a criança brigou lá com o irmão, estapeou o irmão, né? Eu sei que você não gostou, que ele foi lá e pegou o teu negócio sem falar com você, né? Mas então você ficou bravo. Mas será que precisa brigar e bater? Vamos ver isso, aquilo, aquilo. Então, num uhum, primeiro momento, eu vou tentar entender, porque se eu chego e falo, o que que aconteceu? Você é grande, seu irmão é menor, uhum. nananã. Pronto, já vem ali, não estão me escutando, eu sou o culpado, não adianta É falar verdade, nada. Então, já cortou. já. Se eu falo alguma coisa e a pessoa fala, mas eu também já trabalhei um monte e você não quer fazer a lição. Também não é uma Uhum, comunicação empática, né? É aham, com verdade, certeza. você fez um monte de lição, cansa, né? Que bom que você fez e tal. Então, eu acho que tem uma coisa de ter essa escuta que não quebra, né? Uhum, A possibilidade de se sentir ouvido para abrir espaço para troca, né? uhum. Muito autoconsciência das emoções, para a gente ter autocontrole das emoções, para a gente poder conversar de uma forma adequada, né? Exato. Existem, sabe, Elô, 4 componentes importantes para a comunicação não violenta. O primeiro deles é a observação. É o pai e a mãe observar o que está acontecendo na situação. É o primeiro componente. O segundo é o sentimento, né? Observar como nós, pais, nos sentimos naquela situação, quando a gente observa aquela situação. Porque eu tenho casos de mães que dizem para mim assim, eu já tive uma mãe que me disse, eu tenho vontade de matar meu filho, em algumas vezes, porque ele não obedece, porque... Então, assim, ela deixa que o sentimento tome conta dela, e ela não pode ter uma comunicação empática e não violenta. Ela vai e briga também. Então, isso faz com que o filho cada vez mais reaja da mesma forma, né? Então, o terceiro componente da comunicação não violenta são as necessidades, a gente reconhecer qual das nossas necessidades está ligada aos nossos sentimentos e aos nossos filhos. Por quê? Porque os filhos, muitas vezes, fazem uma comunicação truncada porque eles estão em cima do desejo e não da necessidade. E aí Uhum. é o que o pai me falou hoje, né? Até que ponto eu dar tudo o que o meu filho quer, eu estou ajudando ele. Eu não estou ajudando meu filho, eu estou Uhum. fazendo esse filho não ter um limite, estou fazendo esse filho não ter uma parada, né? Muito séria, né? Pode falar, Elô. É. Não, outro dia eu dizia para um casal que estava falando de ter filhos e tudo mais, né? E mas dá tudo certo. Falei, olha, a gente, quando vai ter filhos, a gente abre mão de uma série de coisas que a gente tão cedo não vai tornar a ter, desde dormir Uhum, mal até você ter disponibilidade para estar ali, para estar presente, para poder formar e educar uma pessoa saudável. Porque, pegando esse gancho, né? A mãe está tão nervosa que ela já sai dizendo, pô, mas é a quinta vez que eu falo, você não sabe fazer nada, você nunca faz nada direito. Pronto, já está botando uhum, ali vários rótulos, né? Então, ou fazem aquelas comparações, né? Olha o seu primo que tirou a nota boa e que estuda. Então, a gente vai orientando justamente para como é que eu posso chegar e falar alguma coisa que possa surtir efeito. Não humilhar, uhum, né? Não depreciar e poder uhum, resgatar essa criança para um raciocínio, né? É bem por uhum. aí, e é uma troca mesmo, né? Por É uma exemplo, troca mesmo. Pode você falar. vai falar, olha, arruma o quarto.
né? Ai, toda vez eu falo que você nunca arruma. Agora, se eu falo, puxa vida, eu fico meio chateada de ver você brincando, espalhando tudo e não organizando depois, né? Não é justo que eu tenha que limpar, que arrumar. Vamos arrumar assim que você terminar. Eu vou ficar tão contente de ver que você está usufruindo e está sabendo cuidar, né? Então tem formas mais produtivas, né, Ana? Aham, com certeza. A minha experiência é muito de orientar os pais. Como eu fiquei 10 anos observando, pesquisando, estudando o papel parental, uma das coisas que eu vejo é que muitas vezes os pais querem ter um funcionamento adequado, mas aquela rede de memória que ele viveu junto das famílias de origem não permite que ele saia daquele padrão. Então, isso é muito difícil a pessoa contextuar de uma forma diferente. Eu lembro que uma paciente minha disse: Ana Lúcia, quando eu tinha 17 anos, eu dizia: nunca vou ser igual à minha mãe, porque era uma mãe violenta. E ela veio me procurar para fazer terapia porque ela estava sendo uma mãe violenta com a filha. Repetindo. Repetindo o padrão. Mas eu queria dizer o quarto componente da comunicação não violenta, que é exatamente isso que falar, que é o pedido assertivo, né? Ações concretas que a gente pede de uma maneira saudável, de uma maneira empática, né? Uma coisa é você pedir já xingando o filho, uma coisa é você pedir já dizendo que ele está errado, né? Outra coisa é você pedir, será que você poderia fazer diferente? Né? Uma vez Uhum. eu disse para a mãe: você já pensou quando fala com teu filho que você tem outras formas de falar? Ela disse: não, nunca pensei. Mas uma forma de falar é sempre. Existe uma autora de um livro que se chama Amar Seu Filho Não Basta. Amar seu filho não basta. Esse, esse, Esgotado. li- esse livro é esgotado, mas é um dos melhores livros que eu já li sobre uma educação empática com o filho. Essa autora, ela diz o seguinte: nem na estante virtual a gente encontra esse livro, tá? Mas ele está esgotado. Mas ele existe em inglês, depois eu posso colocar no meu Instagram, MDR Pais e Filhos, o nome dele em inglês. Quem ler bem inglês pode se beneficiar dele. Uhum. Essa autora diz o seguinte: enquanto você, como pai, não escuta e vê o sentimento do teu filho, você não faz uma comunicação assertiva. Ou seja, antes de você se posicionar, antes de você colocar aquilo que você acha que é certo, pergunte o que é que teu filho está sentindo naquela situação. Né? Uhum. Que normalmente a gente não faz isso, né? Eu digo É. a gente, eu me policio muito quando eu estou dentro. é, Olha aí a Maite dizendo que ela tem e trabalha dentro desse livro. Esse Você livro é uma sabe, relíquia, né? esse Quem não livro, fala de novo. desculpa, não, eu tenho o meu e eu tinha mais dois que eu emprestava. É óbvio que esses dois nunca mais voltaram. Eu também tinha 4, eu tenho só um agora. Mas esse um eu não empresto mais. Nem eu. Porque como ele está esgotado, a gente não dá para emprestar, né? Mas, assim, voltando para o nosso tema, né, da comunicação, na hora que a gente faz esse tipo de comunicação, qual que é o trabalho que nós podemos fazer dentro da família, nós, como pais, né? Primeiro, eu acho que existe alguma coisa bem importante para a gente trabalhar na comunicação. É a gente perceber quando a gente está bloqueando a compaixão. O excesso, gente, de convivência faz muitas vezes que os pais não tenham compaixão pelos filhos. Olha que coisa interessante isso, né? Você tem compaixão por alguém que está sofrendo e muitas vezes você não tem compaixão pelo teu filho. É isso Essa é a mesmo. primeira coisa. A segunda é a gente, olha, Naí pedindo emprestado. Deus me livre, Naí, de emprestar meu último livro. Desconstruir julgamentos moralizadores. Pessoas, pais que têm, que foram criados
sob um prisma de serem julgados, normalmente eles julgam os filhos. O terceiro aspecto é não fazer comparação entre os filhos. Imagine um pai que tem filhos gêmeos e um filho é aquele que ele pediu a Deus e o outro não é. Então, essas comparações, gente, elas ficam permeadas na relação Sim. familiar. E isso também é um fator que a gente pode trabalhar dentro da família, os próprios pais fazerem. E o quarto é a negação da responsabilidade. Quando os pais chegam, o adolescente diz assim, olha, agora você já é grande, você já sabe o que faz e eu não vou te ajudar nisso. Isso é uma negação de responsabilidade, né? Eu já era uma pessoa adulta, já morava sozinha e eu ia pedir conselho para o meu pai. Porque para mim a sabedoria dele poderia direcionar um caminho positivo na minha vida, né? Então eu acho que essa obediência, né, Elô, ela é muito importante. Fala, Elô. Então, porque eu estava vendo uma pesquisa outro dia que dizia o seguinte, que mais de 80% dos pais se acham amigos dos filhos. Ah, eu sou brother, eu sou amigão, né? E, coitado dos filhos, ficam acéfalos, né? Ficam órfãos, porque você tem que ser o pai. Você tem que ser, você tem que ser, não o dono da bola, você tem que informar. Você não tem que dizer o que ele tem que fazer. Ou dizer, na minha opinião, não pode, não deve. Você tem que informar, você tem que questionar, né? Então, eu acho que esse movimento é que é importante, porque senão o adolescente ele fica solto, né? Você tem que ser o copiloto, não o piloto, né? Você tem que buscar o menino na hora certa da balada combinada, mas você tem que ir respeitando um pouquinho isso, né? Senão fica muito difícil. Por outro lado, falando dessa pesquisa, outro dado interessante era que uma grande porcentagem dos adolescentes, dos jovens, né? Eles prestam um vestibular mais fácil, não o que eles gostariam de fazer. Eles vão pelo caminho mais fácil, né? Então, que isso é um perigo, né? Porque depois eles não se identificam com aquela profissão que escolheram e aí ficam patinando pela vida, né, Elô? Exatamente, por conta dessa forma de atuar desses pais, né? Exatamente por essa questão. Olha, eu tenho uma boa notícia para vocês, que estão aqui vendo nossa live. Esse livro, Amar Seu Filho Não Basta, tem ele em PDF. Eu coloquei aí, eu recomendo. Você entra no Google e põe Amar Seu Filho Não Basta e põe o nome da autora que eu coloquei aqui embaixo e tem ele em PDF, acabei de ver. Então isso é legal, porque é um livro muito bom, né? Aqui a gente tem algumas perguntas que eu vou estar falando, né? Para a gente poder estar respondendo, né? A qualidade de tempo, a Valéria está falando, é essencial para boa comunicação. Eu não tenho dúvida disso, viu, Valéria? Eu percebo que, às vezes, os filhos, eles estão implorando pelo tempo dos pais. E, às vezes, não é um tempo... Eu digo sempre que não é um tempo longo que você tem que ter com o filho. Você tem que ter qualidade de tempo com os filhos, não é quantidade. Então, é muito importante a gente entrar nesse esquema onde a gente pode fazer algumas coisas importantes para que o filho se sinta bem, tenha uma boa comunicação. Eu queria falar um pouquinho do MDR dentro da terapia familiar, né? O MDR é uma abordagem terapêutica, para quem não conhece, que está assistindo a nossa live, que ela promove o processamento das experiências traumáticas, onde são feitas estimulações bilaterais cerebrais, né, para que as pessoas reprocessem traumas, reprocessem experiências disfuncionais que elas viveram. Nas famílias, a gente pode fazer um trabalho muito bom com o MDR quando a gente, principalmente famílias que passaram por eventos traumáticos iguais,
né? Por exemplo, um sequestro relâmpago. Eu já tive um caso de uma família que foi sequestrada e os assaltantes levaram dentro do carro toda a família, pararam em banco, deixaram eles no fim do mundo. Então, eu fiz um trabalho com a família em conjunto, né? A gente pode utilizar os aparelhos que a gente tem disponíveis, que são aparelhos táteis, são aparelhos visuais. A gente pode estar utilizando durante o trabalho. Como que a gente faz? A gente pega as piores cenas que aquela família viveu naquele momento do assalto ou da situação traumática, né? A gente monta, né, o que a gente chama de ICES, que é o modelo funcional de todo o trâmite que a pessoa viveu, as imagens, as crenças, as emoções, sensações corporais que as pessoas sentiram, cada um põe o seu, e a gente vai fazendo o reprocessamento todos juntos e cada um dizendo aquilo que apareceu dentro do contexto que eles viveram naquela situação. É um trabalho fantástico, hein, gente? O MDR promove para nós uma dessensibilização e um reprocessamento bem importante, né, Lu? Você também que Sim. trabalha com famílias com MDR. Sim, eu trabalho e às vezes, né, como o MDR é uma abordagem integrativa, né, a gente pode fazer o MDR com alguns elementos da família, né? Uhum. Vai atuando e identifica a importância de reprocessar algumas questões com o outro elemento, né? Então, eu tive uma vez uma situação de uma família que muito super protetora e a mocinha estava repetindo a história do pai. Ela estudava e dizia, eu acho que quando eu puder fazer um intercâmbio, que a escola tinha um intercâmbio em outro país, eu vou. E o pai dizia, pelo amor de Deus, eu vou com você, imagina que você vai ficar longe. E era bem, bem difícil, ela tentava essa diferenciação e ela mesma nem sempre conseguia. Mas E o aí tu pai fez um tinha também. trabalho com o pai e com a filha, é isso? Isso, Que isso. legal. Eu trabalho bastante assim também. A gente pode fazer utilizando, né, onde a gente vê o sistema que está com problema, o sistema que está arranhado, que está com emaranhados, a gente pode tirar esse sistema da família e trabalhar separadamente também, como ela fez com esse pai e essa filha. Eu acho fantástico esse trabalho, né, Elo? Eu queria Uhum. falar um pouquinho, Elo, agora nesses 10 minutinhos que restam para a gente, um instante passa essa live, viu? Sobre as famílias em tempos de Covid, né? Eu Sim, tenho sentido que as famílias estão muito angustiadas, né? Por quê? Porque o excesso de convivência faz os pais, às vezes, perderem a paciência, os filhos ficarem irritadiços, ficarem chorando muito, principalmente as crianças pequenas, né? E uma das coisas que a gente tem orientado, Elo, eu vou dar primeiro minhas orientações, depois eu gostaria de ouvir a tua parte, é que os pais deveriam criar algumas rotinas com essas crianças, para que essas crianças pudessem passar esse tempo de uma maneira mais saudável, né? Que tipo de rotinas? Ter hora para acordar, ter hora para fazer as atividades da escola, ter hora para almoçar, o almoço todo mundo junto, depois ter uma hora para ficar em sós, ou ali no quarto, fazendo, brincando de alguma coisa, ou lendo alguma coisa. Estimular a leitura das crianças nessa fase é uma coisa legal, né? sim. As crianças muito pequenininhas, estimular brincadeirinhas com elas de desenho, de argila, de massa de modelar, né? À tarde, fazer algum tipo de exercício físico juntos, final de tarde, jantarem juntos e à noite sempre fazerem atividades em conjunto, a família. Ou assistir um filme, ou jogar um jogo, ou fazer alguma coisa interessante para que as crianças tenham vontade de estar ali sem, de uma certa forma, estarem tão disfuncionais, né? Eu faço usando o abraço da borboleta sim, viu, Sabina? Eu uso o abraço da borboleta quando eu faço o trabalho com a família, ou eu uso os aparelhos que a gente tem do MDR. Tá? Mas o abraço da borboleta, gente, olha, para quem não conhece, eu vou baixar um pouquinho aqui para que vocês vejam como ele é feito. Esse abraço da borboleta, ele é utilizado no mundo inteiro para que a gente trabalhe com crianças,
e até com adultos, né, para se autorregularem, tá? Fala, Elo, como que você orienta essas famílias que estão tão disfuncionais na época da pandemia? É bem parecido, né? O que a gente tem notado é que, por exemplo, as crianças estão apresentando comportamentos muito complicados, né? Às vezes dão umas regredidas, tem muita oscilação de humor, se irritam muito com as aulas ou com a ter que fazer a lição e vai dando uma contaminada, né? Então eu oriento muito a ter paciência, né? Uhum. A A desenvolver a disponibilizar paciência, né, Elo? disponibilizar-se na hora de orientar na lição, sem fazer pela criança e tal, e trabalhar muito essa questão de limite de horas de joguinho, de acordo com a idade, e fazer muito, oferecer também muita atividade lúdica que não seja, né, eletrônico, né? É, Jogar, jogo de tabuleiro, mímica, enfim, tudo isso para desenhar junto, porque vem a companhia, vem a hora de poder dar um elogio. Nossa, como você foi uhum, bem, né? Um elogio, uma uhum. orientação, enfim. E isso melhora a qualidade de tempo, né, com a família. É. Na realidade, eu tenho percebido, uma das características que eu tenho percebido das crianças é uma agressividade não controlada de algumas crianças, que eu tenho atendido online, né? E elas mesmas me dizem que às vezes tem uma raiva de estar dentro de casa e não poder falar com os amigos, e não poder falar não, e não poder ir para a casa dos amigos, trazer os amigos em casa, e os pais sempre trabalhando, né? Porque os pais estão em home office e isso prejudica muito, né? O trâmite dentro de casa. Alguns pais se trancam dentro do escritório e ficam das 8 da manhã às 8 da noite trancados, É isso né? mesmo. Então, isso é uma coisa que eu tenho orientado de os pais tentarem fazer alguns breaks no trabalho para poder que a família funcione de uma maneira mais tranquila, né? Porque o que, Uhum. que acontece? Eu estou aqui atendendo e eu estou com uma criança de 5 anos chorando ali do outro lado, né? Então, isso gera um desconforto muito grande e as crianças ficam muito sem saber o que fazer nessas situações, né? Meu É, pai está em casa e não quer ficar comigo, né? é, é. Isso é uma coisa que a gente Outro dia um precisa. clientinho meu falou assim, fiquei com medo porque meu pai estava numa reunião, estava fechado, fazendo uma reunião, a minha mãe tinha não sei o quê, e aí eu estava fiquei com medo de estar sozinho assim, longe Aham. de onde eles estão. É, A Naí está dando uma ideia que eu já fiz também, Naí, que é muito legal, é pedir para os pais fazerem, tipo num sábado, num domingo, uma gincana entre pais e filhos dentro de casa, né? As uhum, atividades lúdicas, elas são muito legais, entendeu? Você pode fazer gincanas de... Eu me lembro que uma das gincanas que eu fiz com uma família que eu estou tratando, é uma família que tem 3 filhos pequenos, 7, 5 e 4. Olha uh, só. Então, era assim, uma das, uma das o que eles tinham que fazer era procurar um batom dentro de casa, né? Então, todos foram dentro da gaveta da mãe e arrancaram a gaveta da mãe e deixaram a mãe sem batom, né? Então, foi uma farra, porque eles fizeram a mãe ficar sem o batom, né? E eles se divertiram, né? Eu, numa dessas lives que eu dei a dica, né, de fazer uma brincadeira de guerra de travesseiros, né? Os pais contra os filhos, de repente o pai e a mãe, o pai e uma filha, o pai e o filho, contra a mãe, brincando, né? Então, essas brincadeiras mais lúdicas, elas é. são muito interessantes, né? Bola de meia, né? Bola de meia, Eu tive uma. rapidinho você faz um bolão. Exatamente, as bolas de meia, as guerras de travesseiro, né? É fundamental, né? Os pais estarem com os filhos e sem estarem conectados na internet, porque uma das coisas que eu acho que está prejudicando muito as relações é esse excesso de internet dentro das casas, né? E a gente está É, vendo de uma maneira, os pais, inclusive, né? Muitos pais usando com uma frequência muito grande as redes sociais, o WhatsApp. Então, isso faz
com que não tenha tempo, né, para ficar com as crianças, né? É Eu acho verdade. assim fundamental a gente fazer alguns tipos de brincadeiras mais lúdicas com as crianças em casa. Eu lembro que eu fui agora em janeiro, em julho, ver minha mãe lá em Recife. Meu sobrinho neto estava, meu sobrinho, ele estava lá e eu disse assim, eu vou te ensinar a jogar xadrez. Ele tem 7 anos, né? Então, é assim, é uma atividade que as crianças jogar xadrez, jogar gamão, jogar ludo, dama, as crianças não sabem mais fazer isso, né? Então, os jogos de Exato. tabuleiro são jogos que vocês podem comprar é, pela própria internet, né? Na ReHap, na PB É, Kids, e vocês têm em casa alguns jogos para que possam fazer uma dinâmica de diversão na família. Jogar aquele jogo stop, né, que stop é você coloca bárbaro. nome, você coloca lugar, e aí você faz, eu tenho ele no meu computador. Eu tiro lá, às vezes que eu quero jogar, eu tiro e a gente vai fazer a organização da casa também, viu, Cida? Porque a organização da casa está em primeiro lugar, na minha opinião. Então, cada um puxar a sua roupa de cama, ajudar a colocar roupa suja no cesto de roupa No suja, sexto. Tirar a essas coisas mesa. é a primeira coisa, na minha opinião. Sim. Tá? Depois, a gente pensa fazer uma comida juntos, É. a gente pensa em fazer um Trabalhar jogo em juntos, time, né, né? Ana? Trabalhar em time, né? É É, muito bom, né? A é. Patrícia está dando outra dica, que é o stop das emoções. É Bárbaro. muito legal também, né? De fazer para a criança citar uma situação em que ela teve uma emoção X. É muito legal, né? Fora os jogos de tabuleiro que a gente tem, que falam sobre as emoções, que falam sobre o medo, que falam sobre as emoções difíceis, né? Os livrinhos, Eu, né, eu falando tenho, eu tenho disso. tido aqui na minha casa uma verdadeira academia, porque minhas filhas elas estão fazendo exercício dentro de casa, né? Então elas põem uma música aqui, seguem um personal Ah, training pela internet, um personal mesmo. sim, E ele sim. dá toda a aula. E tem alguns que fazem para criança, tem alguns que fazem para pais. É só vocês procurarem. Então eu É, acho que é super importante a gente também colocar as crianças em movimento. é isso mesmo. Porque uma das coisas também que está acontecendo, Elô, sabe o que é? As crianças se tornarem crianças comedoras compulsivas. É isso está acontecendo muito. Está E as acontecendo crianças isso. engordando e as É, crianças fazendo um movimento de comer bastante. E isso. isso faz com que elas engordem. Os pais ficam nervosos por isso, né? Já começa uma outra onda de discussão e crítica. Já começa. Esse talvez seja um dos pontos positivos para a pandemia, né? As famílias se unirem e É, aprender a conviver. Olha, se Cida, relacionar com qualidade. foi a Cida que colocou isso e eu estava dizendo isso para um casal de pais.